Olá pessoal, boa noite a todos. Estão chegando aí. Estou vendo aqui já algumas pessoas conhecidas. Fico feliz em receber vocês aqui na nossa live. Vou só conectar aqui o fone para a gente começar a esperar o professor Tiago também entrar. Pessoal entrando aí. Abraço aí pessoal, Larissa, Tássila, Nelson, doutora Bárbara, Clara. Coisa boa, pessoal, receber vocês aqui. Já a gente já vai começando, já vai conversando um pouquinho algumas coisas com vocês. Só esperando aqui o professor Tiago aqui entrar. Gente, a gente vai conversar com vocês sobre um assunto que tem sido vinculado recentemente, né? A questão do tal medicamento que faz nascer dentes, né? Seria o fim da implantodontia, por isso que a tema da nossa live é esse, adeus implantes dentários, será? Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, né? Olá Wesley, tudo bom? Seu Jonas, seja bem-vindo aqui à nossa live. E aí a gente vai conversar um pouco sobre essas perspectivas que estão agora e principalmente perspectivas futuras, né? Sobre a ótica do pouco que a gente conseguiu coletar de informação científica sobre o assunto. É claro que a live não tem essa intenção de tornar uma aula científica, né? Até porque é um assunto de certa forma bastante rebuscado, que envolve terapias moleculares, engenharia tecidual, células-tronco e uma série de questões de fisiologia e embriologia também. Mas a ideia não é a gente rebuscar muito o assunto e tornar a live chata, maçante ou até mesmo entediante, especialmente para quem não é da área, né? Ou quem não é da saúde, mas sobretudo também é trazer uma perspectiva de tradução de uma informação jornalística sobre a visão um pouco daquilo que é científico, daquilo que é real, tá? Estou só esperando o professor Tiago Santana chegar para a gente começar. Abraço aí, Luana, Iveson, Natália, Lucas Melo. Muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Deixa eu ver se o professor Tiago... Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui se ele não chega. Marconi, entrando agora, viu? Acabei de receber a mensagem dele que ele já tá... Deixa eu ver se... Alô, Sara! Doutora Viviane Diniz, abraço, Aninha também. Rubem Júnior, um abração aí também, amigão. E olha aí, agora chegou o nosso amigão Tiago. Já dividi a tela aqui com ele pra gente começar, pessoal. Tema super interessante, hein, gente? Então, vamos que vamos. Olha aí, entrou uma pesquisadora também na área de biologia celular, doutora Paula. Que bom ter você aqui conosco, querida. A gente tem muita coisa bacana para discutir sobre esse tema também. Deixa eu ver aqui, eu acho que o doutor Tiago está se preparando lá. Bom, mas enfim, vamos lá, né? Vamos começando a conversar algumas coisas interessantes, né? Porque recentemente, principalmente esses canais de notícias jornalísticas veiculou, né? E isso foi de fato bastante propagado. A história eu até tô com a manchete jornalística aqui na frente, tá? Que é o primeiro remédio para nascimento de novos dentes, né? E isso, de certa forma, traz um boom no meio científico, em especial no meio odontológico. Olha aí. Alô,
Ok. Tiago está entrando agora. Olá, meu amigo Tiago Santana. Fala Marconi, fala galera, Boa noite. Seja boa bem-vindo noite. nessa live. Você que acrescenta muito aqui para a nossa discussão. E, enfim, Oxe, gratidão por ter aceitado também o convite e de participar junto comigo desse momento de discussão aqui com a galera. para mim é uma honra. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho e pronto, acho que agora tá na posição. Pronto, Ótimo, ótimo. eu que agradeço, Marconi, o convite. Já faz um tempinho que eu não faço live. Quem me conhece das antigas sabe que eu fazia bastante live, né? Mas ainda É pretendo voltar. mesmo. É isso Mas é uma aí. honra estar com você. Separei aquele materialzinho, ó, artigo, aquela reportagem meio sensacionalista do fim das dentaduras. Faz parte, né? Jornalismo tem que ser assim, senão não chama atenção. Mas é isso. Perdão pelo atraso, gente. Exato. Obrigado por aguardar. A gente acabou de atender, foi almoçar, jantar e voltou rapidão. É bem a rotina, né? É bem a rotina da gente. Mas, Tem enfim, que Tiago, ser. eu estava conversando aqui com a galera sobre essa questão do tema, né? Porque a gente acaba sendo um meio pego de surpresa com as notícias jornalísticas e muitas delas de cunho sensacionalista, né? E a Uhum. gente viu, né, que esse tal remédio nascedentes dentes para a odontologia, né, que é um sonho antigo e ao mesmo tempo também seria uma revolução incrível na área da odontologia, né, e da saúde de uma forma geral. Então, muita gente acabou vindo perguntar, vindo procurar saber, não é? A gente viu recentemente uma outra notícia jornalística, também de cunho um pouco sensacionalista, reverberando muito no meio científico, no meio odontológico, mas essa do novo remédio fazer crescer dentes foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, eu quis Foi. investigar um pouco, né, dizer assim, poxa, nós somos da área, nós somos pesquisadores, nós somos estudiosos, e, sobretudo, também atuamos na área de implantodontia, né, que é uma das especialidades que tende a repor dentes perdidos, né, ou reabilitar pacientes com dentes perdidos de forma mais previsível possível. Então, uma notícia como essa precisava de investigação a mais. Então, eu disse, eu vou convidar alguém que também é estudioso, que gosta dessas coisas, gosta de ir a fundo em algumas fontes nesse tipo de notícia para a gente fazer uma live e estudar um pouquinho. E aí, eu acabei pesquisando um pouco, né? Entrei em algumas bases de dados, como a PubMed, né? Que é uma base de dados internacional, talvez uma das melhores. Pesquisei sobre os autores, pesquisei sobre a questão da fonte científica, né? Vamos entrar na fonte, né? Na verdade, vamos descartar um pouco a notícia jornalística e Uhum. vamos entrar um pouco na fonte de onde é que surgiu essa notícia. E aí, É. para minha surpresa, né? Talvez para a sua também, a notícia não é, a notícia saiu recente, mas a fonte científica não é tão recente, né, não, Tiago? Pois é. Não é uma coisa tão recente, já são trabalhos até que datam de mais de 5 anos. Terapia celular não é novidade. Inclusive, foi meu tema de doutorado lá na USP, só que a gente fazia com osso. E aí, uma curiosidade, sabe, Marconi? Na época, meu orientador, o professor Adalberto, ele até brincou, dizendo que levaria no mínimo, se desse certo, 60 anos para se fazer realmente um dente através de scaffolds. E aí você vê que seria engenharia tecidual mesmo, né? E o pessoal está tentando só e somente com terapia celular. O que torna assim algo até mais desafiador, porque você não tem ali algo que permita que você consiga ter todos os tecidos que compõem o dente se formando de forma organizada, porque justamente o que é que eles tentam fazer? Tentam fazer com que consiga obter um germe dentário a partir aqui daquela lâmina dentária. Só que você vê que o fim da dentadura não é para todo mundo, né? Que é bom a gente até começar a falar disso. Pacientes que a gente mais trata são o quê? Pacientes que são provenientes de doença periodontal, perda dentária por N motivos, trauma, cárie, como eu já falei, a doença periodontal propriamente dita. E não é para isso ainda que esses artigos justificam. E muito interessante, né? Porque quando se fala de fazer um novo dente, vamos tornar esse termo assim um termo mais acessível a todos, né? Sim, sim, Essa sim. ideia
não é nova, gente. E assim, é importante se frisar que desde a época que eu era acadêmico de odontologia já se falava nessas perspectivas de formar um dente, né? Os estudos estavam meio embrionários naquela época, mas já se falava nessa história de a implantodontia começava como uma especialidade já com os dias contados, né? Vamos dizer assim, mas de certa forma também a gente precisa investigar um pouco de como é que isso vem sendo desenvolvido. Então, deixar o pessoal aí meio que ciente, né, que, de certa forma, a ideia de formar um novo dente não é nova e, em algumas situações, eles já conseguiram fazer isso. Né? De certa forma, alguns estudos já mostram a formação de um novo germe, um novo dente em estudos in vitro, né, em estudos até em alguns animais, né, em alguns animais roedores, por exemplo. Mas, no que tange a aplicação disso a humanos, ainda há uma restrição muito grande, como você bem falou, a questão de formar um scaffold ou até mesmo uma diferenciação celular para a questão do dente. Em outras palavras, tornar bem claro aqui, né, Tiagão? Assim, consegue formar um dente, mas será que ele consegue uma forma de um incisivo? De incisivo Um dente lateral? funcional, né? Com todas as suas cúspides, arestas, número de raízes, número de vertentes de cúspide, por exemplo, uma anatomia dental bem diferenciada, é muito difícil alcançar isso, especialmente com terapias exclusivamente celulares, como foi a proposta desse pesquisador, diga-se de passagem, da Universidade de Kyoto, no Japão, né, um Japonês. local de um desenvolvimento científico muito, muito elevado também, né? E que trouxe essa perspectiva desse novo medicamento. Mas também ele traz algumas restrições. E aí eu já digo logo para todo mundo, né? Uma das principais restrições, né, é que a indicação primária desse tal medicamento seria para casos de anodontia congênita, que são aquelas pessoas que nascem sem alguns germes desenvolvidos, né, sem alguns germes dentários, e obviamente não vão desenvolver ou não desenvolveriam a dentição normal, né, com o número normal de dentes. E aí esse público que representa numa epidemiologia talvez 1% da população, até menos de 1% da população, Ou seria menos. o público-alvo, Ou menos. seria o público-alvo inicial das pesquisas que os autores estão falando lá. E no final das contas, a gente vê que a aplicabilidade prática ainda seria muito precoce, seria muito sucinta de. Ele não está abrangendo, gente. É isso que a gente está querendo dizer, principalmente para quem não é de odonto, que tem muita gente entrando, já vi paciente meu, talvez o Marconi também. Não é uma coisa que realmente vai acabar com a implantodontia. A implante ainda é e vai se tornar necessário por muitas dezenas ou quem sabe centenas de anos. Por quê? Porque no final das contas, esse público é um público que muitas vezes é sindrômico, né, Marconi? É um público que, mesmo que não seja sindrômico, é raro de aparecer no consultório. Quem aí é dentista sabe que não é todo dia que você pega um paciente com oligodontia, hipodontia, anadontia. Então você não encontra isso no nosso dia a dia, a falta de desenvolvimento de vários dentes. O que a gente precisa realmente é fazer assim, faz necessário elucidar essa informação. Novos dentes, a pesquisa lá na Universidade de Kyoto ainda vai ser em 2024, para vocês terem ideia, não é, Marconi? Está lá na reportagem. Então, em julho de 2024, ou seja, ainda daqui a um ano, é que eles vão começar a ter pesquisas em seres humanos. Por hora, o que eles mais têm, e nos artigos que a gente teve, tem até artigos da PLOS ONE, são artigos ainda em roedores, são artigos em ratos que a gente sabe que eu fiz pesquisa em rato, Marconi já deve ter feito também. São modelos que ainda precisam ser transicionados para o modelo humano, para a gente poder realmente ter aplicabilidade prática. Então, no final das contas, ainda não é uma coisa palpável. Acho que a melhor definição é essa. Ainda não é palpável e talvez não seja palpável por muitos anos. E aí, no final das contas, a gente colocou até um roteirinho aqui, né, Marconi? O que é que eu acredito? Que, Exato. pelo menos por hora, a gente não teria em que. Não é nem se preocupar, porque a gente quer que um dia tenha medicações que, poxa, poderiam trazer realmente de volta aquelas dentições perdidas. Mas não adianta você, como o Marconi disse, fazer um dente. Fazer um dente é complexo. Não adianta ser. O que está nos artigos é formou-se tecido dentário. Formar tecido dentário pode ser polpa, esmalte, dentina,
Um odontoma, pronto. Você falou o que é um odontoma não é verdadeiramente um dente, não tem a função de um dente, né? Então, aí, e não é nem um odontoma, não é um odontoma, como é que chama? Composto, né? É um complexo, né? Pois é, assim, o que eu percebi traz uma perspectiva de futuro interessante, e é para isso que eu acho que os estudos preliminares em animais, em modelos in vitro, em animais, eles se tornam extremamente importantes, né? Porque, obviamente, precede a aplicabilidade clínica. Ainda vão começar alguns testes clínicos em humanos, segundo os próprios pesquisadores sinalizam, mas, no geral, traz uma perspectiva interessante, né? De que alguns marcadores, né, moleculares, e aí o trabalho ele versa muito sobre isso, sabe? Sobre a questão de descobrir nos roedores as proteínas morfogenéticas que são capazes de inibir o processo de apoptose natural, né? Então, da formação dentária. E aí o medicamento justamente entraria neste momento, né? De fazer uma terapia com anticorpos monoclonais, justamente para fazer com que não houvesse essa inibição dessa apoptose e, obviamente, o germe desenvolveria, né, alguns rudimentares, germes rudimentares, né, que ele chama, o artigo chama muito bem de resgate de germes rudimentares, né, da lâmina dentária. Então, nesse sentido, uma terapia muito específica, que eles chamam de terapia molecular guiada ou direcionada, que é justamente fazer com que a biologia molecular, através de uma sinalização de marcadores, inativasse uma proteína específica e, obviamente, um processo fisiológico não acontecesse e, obviamente, gerasse a possibilidade de um germe rudimentar desenvolver um novo dente. Então, é um processo complexo, né, que a gente quer mostrar, um processo delicado e que os próprios autores também marcam como um processo até potencialmente arriscado, porque eles chamam também a atenção para riscos, por exemplo, como teratogenicidade, como riscos relacionados a problemas de malformações e riscos inerentes a essa engenharia tecidual toda que, de fato, é possível de acontecer desde que não haja um controle rigoroso dessas questões, né? Então, assim, é preciso se esclarecer muito isso, né? A gente vai ter muitos e muitos anos ainda de trabalhos, de investigações, né? Sobretudo também de muitos testes para que se chegue a um modelo viável, aplicável e principalmente com muita segurança e previsibilidade. O que eu acredito, assim como você, que vai levar muitos anos ainda para se chegar. É o que eu também acredito, porque no final das contas, existem esses riscos. E a gente vê, por exemplo, a gente chegou a usar a proteína morfogenética recombinante humana tipo 2, né, o Infuse, que foi bem difundido. E hoje a gente vê em vários países em que não se faz mais uso, que acabou estando associado, inclusive, a lesões, tanto locais quanto à distância. Então, isso pode acontecer também, porque a terapia celular a gente não consegue realmente ter a certeza, por mais que eles usem os anticorpos monoclonais, marcadores, para verificar os locais de atuação, a preferência pelos ossos gináticos, quem é que nos garante, concorda, Marconi, que só vai agir ali e não vai agir em outro local? Tanto é que tem trabalhos que é feito diretamente ali, no osso. Mas nem todo trabalho é assim, entenderam, gente? Então, ainda tem muito que se discutir. Se vai ser tomar uma medicação e você vai, a corrente sanguínea vai chegar no local mesmo de ação, ou se vai ser atuando diretamente por via injetável ali naquela região, fazendo às vezes uma perfuração intraóssea, como se fosse aquela anestesia intraóssea que a gente faz. Então, veja que nem o modelo ainda é bem definido, o modelo está variado. Por mais que esteja em publicações PubMed, em revistas grandes, mas eu ainda acredito que vai, eu chutaria dizer, pela pouca experiência que eu tive de quase 4 anos pesquisando tema semelhante, que vai ainda muitas décadas para isso acontecer. Pois é, e uma das perguntas que eu me fiz foi justamente sobre isso que você acabou de falar, né? Se é um medicamento, como é que ele é administrado, né? Porque quando fala-se em medicamento, e o jornalismo traz muito dessa questão sensacionalista, né?
eu penso logo num comprimido, né? Se eu fosse uma pessoa leiga na área, eu pensaria em um medicamento como um comprimido que a pessoa vai lá, toma e vai nascer uma série de coisas ali. E, na verdade, em nenhum momento os trabalhos deixam claro como é a forma de atuação dessa terapia, né? Me parece que é injetável e me parece que é uma injeção local, ou seja, é uma aplicação talvez tópica ou até mesmo uma aplicação local, pelo o desenrolar do que eu pude ler e estudar aqui. Mas em nenhum momento isso ficou claro também, sabe? Do ponto de vista de formulações farmacêuticas, vamos dizer assim, né? E Uhum. que, na verdade, eu acho que nem existe ainda essa formulação farmacêutica, porque talvez ainda esteja sobre bastante recurso de testes e às vezes talvez até sobre algumas questões de patentes ou talvez algumas questões relacionadas à propriedade intelectual, né? Então a gente espera que logo essas perguntas também sejam respondidas, né? Só o tempo vai dizer, na verdade, né? O que eu disse foi porque em alguns artigos, o que eu pude ver, Marconi, é que realmente é injetável, é aqueles que têm as figurinhas que mostram até o procedimento que eles fizeram nos ratos para fazer esse resgate dessas células, mas que pensa-se em fazer também injetável à distância. Então, coloca em alguma região através de uma venópolis, coloca ali através de uma artéria, mas é o que eu penso, como é que vai se garantir que vai chegar no local, que vai só atingir aquele local e que não vai trazer efeitos colaterais? Ainda está muito precoce, né? Mas a gente vê que nos artigos nota-se que existe uma grande distância realmente da implantodontia para poder terminar com ela. Mas nas reportagens, como é que aparece? Aqui o título da última, que é desse mês, né? Dia 4. Isso é recente, é ultra recente. E aqui, dá um reload aqui na página que a internet está um pouquinho ruim. Acho que a minha conexão não está tão boa. Fim da dentadura. Cientistas vão testar remédios para nascimento de dentes em humanos. Será que acabou para os implantes? Sensacionalismo total, né? Pois engraçado que eu tive até, assim, além de alunos e amigos que mandavam, ficavam mandando aqueles aviãozinhos, né? Ó, isso aí, tal, não sei o quê. Eu tive até pacientes que tinham procedimentos agendados, eu não tô, só, vamos dar uma seguradinha aí, que agora vem esse remédio aí, será que vamos ver se vai resolver meu problema? Eu disse, olha, não é bem assim e tal, vamos esperar um pouco, um pouco mais, alguns anos e tal, para a gente pensar em alguma situação viável e aplicável, né? Até porque, né? Até porque quando a gente fala em perspectiva de futuro para a odontologia, notícias como essa e embasadas, como a gente está trazendo algumas coisas aqui embasadas, elas são bastante promissoras para um país, especialmente como o Brasil, né? Que é justamente voltado para um país que ainda tem um índice CPOD, né, de dentes cariados perdidos, etc., ainda elevado, né? Então, achando uma solução como essa, seria de fato extraordinário, seria de repente fantástico para toda a ciência. Mas a gente tem que ter noção de que a grande maioria das perdas dentárias não acontecem pelo processo embriogênico de agenesia, por exemplo. Na verdade, a grande maioria, como você bem falou, elas acontecem por patologias como a cárie, como a doença periodontal, como os traumas, né? Via de regra em pacientes mais idosos, né? Via de regra os traumas mais frequentes em jovens, né? E as doenças periodontais, cáries e até mesmo problemas de perdas dentárias e que precisam de reabilitação em pacientes mais velhos, né? E aí, o potencial de resgatar o tal germe dentário rudimentar no paciente que já teve todo o seu desenvolvimento é muito mais difícil, talvez até impossível, porque o processo já passou, o processo já teve seu momento ali, e obviamente que talvez esse seja um grande desafio a fazer uma aplicabilidade não só necessariamente para um paciente jovem ou até mesmo criança, talvez, né? Mas num paciente que tenha um processo já de conclusão, de maturação esquelética, óssea, desenvolvimento e tal, que é a maioria dos pacientes, a grande maioria imensa dos pacientes que necessitam de reabilitação, né? Que aí você vê que isso choca até com a idade, porque o trabalho deixa claro ali que seria realmente para pessoas de menos idade e nosso público em implantodontia, tradicionalmente, na maior parte das cidades brasileiras,
ele acaba sendo 40 mais. Pessoas acima de 40 anos. Claro, cidades do interior pode ser um pouquinho mais jovem, 35, 30, alguns poucos menos de 30. Então, na essência, principalmente nas capitais, deve ser aí como é aqui, a maioria dos pacientes que são ali por volta de serem sexagenários, pacientes por volta dos seus 60 anos. Então, a resposta celular frente a essa terapêutica, com certeza é bem diminuída. E aí, como o Marconi está dizendo, concordo plenamente. Como é que você vai conseguir fazer isso para esse público? Daqui a quanto tempo esse dente vai se desenvolver? Que ainda tem isso, né? Em quantos anos é que vai se desenvolver? Vai chegar nos 90 e não vai estar desenvolvido? Então, essas questões ainda precisam de resolutividade, de respostas, e isso vai levar bastante tempo. Acreditamos, né? Exatamente. Então, assim, pessoal, do ponto de vista de aplicabilidade clínica, ainda não está sendo veiculado isso do ponto de vista científico, né? Talvez em alguns testes estejam acontecendo, mas do ponto de vista de viabilidade clínica isso ainda não é possível e nem há uma perspectiva de curto prazo, né? Então, por exemplo, os próprios autores, eles falam muito isso, né? Que os testes vão começar em 2024, mas a expectativa de trazer alguma coisa voltada para um público ultra restrito é em 2030, né? Ou seja, 2030 seria uma perspectiva de utilização de algumas situações em esse público restrito de pacientes com agenesia dentária, pacientes muito jovens que detectados com algum tipo de agenesia dentária e, obviamente, é um público bastante restrito, mas que, como a gente já está falando, que traz uma perspectiva de futuro, né? Afinal de contas, pelo menos uma coisa bastante interessante, pelo menos não, muito importante, na verdade, a gente não pode desmerecer isso, e os trabalhos com biologia celular e principalmente esses marcadores de morfogenéticos têm sido cada vez mais utilizados para muita coisa, né, na saúde, não é só na questão de formação de dentes, mas na saúde de uma forma geral. Esse mapeamento, essa identificação, e principalmente algumas manipulações, quando bem indicadas e bem tratadas, têm trazido soluções viáveis para muita coisa. E a gente espera que um dia chegue também para a nossa área também, e obviamente que a gente consiga se beneficiar de todos esses estudos e toda essa ciência aplicada, né? Porque, como diria o velho ditado, né? Conhecimento só tem valor quando é aplicável, né? Quando tem, na verdade, um propósito e uma aplicação prática de forma bastante abrangente, né? Isso, e não só uma coisa muito restrita, e que eu espero que seja um pontapé para uma grande revolução na área de implantodontia, na área da saúde, da odontologia de uma forma geral. Imagina, era muito bacana, né? A gente, de repente, ter uma solução assim, talvez seja o sonho de mas muita gente mesmo, inclusive nós profissionais, né? Eu acho que eu não vou estar mais atuante quando isso chegar, não, Tiago. Eu acho que a gente nem está mais aqui, na verdade. Porque É isso aí. pela velocidade, gente, a gente que já trabalhou mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é tão rápido assim, porque uma coisa é o que a gente está pesquisando, a outra é a transferência dessa informação para a nossa vivência clínica. Quantos enxertos que a gente usa hoje, né, Marconi, foram estudados por vários e vários anos? Aí alguns pacientes até falam hoje de, mas as vacinas foram lançadas assim, a toque de caixa. Eu digo, quarentena foi uma coisa, versus Covid. A ciência no dia a dia não é desse jeito. Realmente levam anos a gente estudando, testando em diferentes modelos, diferentes concentrações, diferentes públicos, até você realmente sair de um modelo ali da base da pirâmide de evidência científica, do modelo in vitro, para você passar de modelo ainda animal e chegar realmente a ter, em alguns casos, revisões sistemáticas lá no topo da pirâmide de evidência, às vezes leva muitos anos, né, Marconi? Pode levar até mais de uma década. Claro, hoje está tudo mais acelerado, principalmente com o advento realmente de muitas tecnologias que se tornaram acessíveis a grande quantidade também de universidades, principalmente aquelas que têm realmente um rigor maior em nível de pós-graduação, né, estrito sensu. Isso facilita demais, mas não quer dizer que, no caso da terapia celular, da engenharia tecidual, isso vai conseguir ser rápido. E ainda, eu vou usar o que Marconi citou aí,
o tal do lobby das empresas, porque não sei se você já viu, Marcelo, quem está nos assistindo, mas já existe há muitos anos, isso é um implante italiano, quem quiser depois eu tenho na aula isso, em uma das minhas aulas, que ele é considerado assim, extremamente biocompatível e não é um implante que é rosqueável. É praticamente você faz ele ali de acordo com como é o alvéolo do dente perdido, ou seja, a anatomia do dente, fresada aquela, se eu não me engano, era de zircônia, ele, que a gente sabe da biocompatibilidade, da capacidade de osteointegração, tanto é que os novos implantes aí de diversas marcas. E sabem por que nunca saiu de lá, da Itália? Sabe por que nunca foi divulgado? Porque não tem praticamente nenhum instrumental. É só você colocar uma telinha de LED, acabou. Olha a quantidade de coisa que deixa de existir. Motor de implante, broca, sistema de prótese, sistema de implante, parte cirúrgica. Então, o lobby das empresas é muito grande. Então, o que é que as empresas fazem? Matam esse tipo de empresa pequena, que poderia ser a melhor solução por hora para implantodontia. Pois é, e nessa questão de melhoramento, né, de alguns materiais, a gente vê que o que é aplicável hoje, né, e isso também precede uma série de estudos, é justamente essas terapias com celulares, né, sendo aplicado, muitas delas, aos recursos que nós já vimos usando, melhorando alguns desses recursos. Você vê, por exemplo, como você disse, né, a questão da superfície dos implantes, a questão da forma e a aplicação de alguns materiais, ou até mesmo alguns biomateriais. Né? Você vê, por exemplo, estudos relacionando com algumas questões celulares envolvidas, né, para melhorar o processo de cicatrização, de reparo. E, no geral, muitas dessas terapias que envolvem algumas questões celulares, elas têm trazido melhorias para o nosso dia a dia já clínico e já estão em nossa rotina, né? Muitas dessas terapias. Mas quando se fala na formação de um dente novo, com forma, com função, com estética, né? Com a sua posição correta, com a sua questão relacionada a todo o contexto estético, funcional e principalmente também relacionado também com mastigação, fonoarticulação, né? Ainda eu acredito que vai demorar muito, mas muito mesmo, porque de fato a gente tem uma complexidade muito grande, né? Trazendo, por exemplo, né, um pouco da base, né? Se a gente fosse, por exemplo, falar um pouco da origem, né? Nós, como espécie humana, né? Nós temos uma dentição que é considerada, né, difiodonte, né? Que é uma dentição que tem duas dentições, na verdade, uma dentição decida, uma dentição permanente, né? E o que os artigos, como esses artigos que estão pesquisando sobre isso, estão querendo desenvolver, é justamente a terceira dentição, que são justamente aproveitar os resquícios da questão da lâmina dentária, né, que é um processo embriológico de formação dentária, para resgatar esses germes rudimentares dessa terceira dentição e, obviamente, gerar esse novo germe dentário com desenvolvimento. O que os próprios artigos mostram, né, é que já é possível em alguns roedores alcançar isso, mas trazendo aquele germezinho dentário para uma posição, às vezes, fora do arco, às vezes fora da posição, às vezes de uma forma diferente, às vezes até mais de um. Né? Então, imagina, até isso vai ser Odontoma. difícil comprar. Eu quero repor um dente, aí eu vou aplicar lá um negócio. É tipo, um exemplo, a história às vezes, de fazer inseminação artificial. Às vezes as pessoas querem ter filhos, recorrem à terapia de inseminação. Às vezes nascem mais de um, né? Às vezes vem gêmeos, às vezes vem porque, de fato, você está tentando fazer com que aconteça e, às vezes, vem mais de um. Então, os trabalhos estão mostrando isso. Então, a gente tem que considerar uma série de coisas ainda, por isso que previsível e com bastante critério, rigor científico e ainda reabilitando pessoas, devolvendo sorriso, devolvendo sonhos, devolvendo autoestima, mastigação. A gente ainda vai recorrer muito aos implantes dentários e às próteses sobre implantes. A implantodontia, a cirurgia, a periodontia são áreas totalmente correlatas na reabilitação de pacientes. E você assim, como especialista na área, Tiago, tenho certeza que você
tem muito ainda a acrescentar, porque você forma pessoas, né? Uma formação de novos profissionais no seu DNA, na sua prática clínica. É por isso que muito bom ter você aqui conosco para a gente poder desmistificar algumas coisas e, ao mesmo tempo, ajudar essa geração que está vindo, que talvez elas colhem alguns frutos daqui a alguns anos, talvez seja ainda uma outra geração, mas a perpetuação dessas coisas, elas acontecem porque a gente está ali mostrando, falando, daqui a pouco essa história vai passar para outro e replicar esse conhecimento que é o bacana. Com certeza. Eu que agradeço, Marconi, o convite mais uma vez, estar aqui. Tinha já um tempo que a gente não se encontrava por aqui, né? Acho que foi a última vez na quarentena. A gente fez uma live de quarentena, lembrei agora. E você também, pô, forma pessoas, ensina na graduação. Foi, Marconi, a gente estudou junto na época que eu estava no mestrado, você estava no doutorado, não foi isso? Foi sim. Eu estava voltando, e, Foi. voltando lá do Rio Grande do Sul, estava no doutorado, e aí você estava ali na residência, Aí passei para o magrão, mestrado. curioso, mas sempre muito estudioso. É, pronto. Desde aquela época a gente discutindo coisas, estudando, e hoje a gente mantém amizade, discute à distância. E quando ele falou do tema, eu disse, rapaz, tema bacana. Mas eu não acredito que isso vai vir agora. E foi que ele me mandou os artigos, eu disse, então vamos estudar e vamos passar um pouquinho para o pessoal, porque realmente eu concordo com o que você disse agora, nessa conclusão. Vai se continuar sendo a odontologia tradicional, com as suas áreas correlacionadas, para poder reabilitar adequadamente os pacientes. Não adianta para quem é paciente e está nos assistindo. Ah, vou esperar um pouquinho que nem um paciente seu fez. Ah, vou esperar essa medicação. Não vai ser por agora, não vai ser, acredito que nem na nossa geração, nem provavelmente na próxima que virá, porque isso requer tempo, isso requer cuidado e nem nos ratos isso ainda está dando tão certo. Então imagina daqui a quanto tempo é que isso realmente vai vir. E no final das contas, a implantodontia, graças a Deus, ela consegue restabelecer saúde, qualidade de vida e fazer com que os pacientes possam ser reintegrados às suas atividades sociais, que é o que a gente mais vê no nosso dia a dia. Pessoas que realmente estão tristes, estão isoladas. Eu digo porque aqui onde eu estou, em Glória Marconi, o nome da clínica eu coloquei com implante. Justamente o foco é devolver sorriso, devolver vidas, devolver qualidade de vida às pessoas. E a implantodontia consegue, através de todos vocês que estão aí com a gente, e são também da área, comigo, com o Marconi, fazer isso com nossos pacientes. E é algo que eu acho que, assim como eu, você sente. Pô, palavras não definem, né? A gratidão quando a gente vê um sorriso estampado no rosto de alguém que, como uma paciente que fez um vídeo comigo, ela disse: doutor, mais de 40 anos que eu não comia uma carne assada. Ó, tem coisa melhor do que você escutar isso. Exatamente, exatamente. E pode parecer uma bobagem, mas para a gente que, obviamente, tem uma condição, ou às vezes tem a dentição completa, né? Talvez nunca sentiu falta de um dente perdido, né? Mas para quem tem um dente perdido, ele geralmente tem uma expectativa e uma necessidade muito grande, né? Afinal de contas, eu lembro muito de uns relatos, você falou de um relato aí, eu lembro muito de um relato de uma amiga, pacientes que acabam virando amigos nossos, né, diante de tanta relação de proximidade e acolhimento que a gente faz, e ela dizia assim, olha, eu queria ouvir o barulhinho da maçã, aquele salpicadozinho da maçã quando se mordia, né, que eu perdi lá atrás, quando eu era jovem, quando eu era adolescente e tal, e de lá para cá nunca mais eu tive essa oportunidade. E quando a gente reabilitou, ela se emocionou muito, chorou muito e ao mesmo tempo também trouxe a maçã para mastigar na nossa frente, né? O milho também foi outra coisa bastante importante. Então, assim, isso é impagável, né? É impagável e ao mesmo tempo a gente consegue talvez proporcionar com os tratamentos convencionais, cientificamente comprovados, né, e que tem testes validados e tudo mais, e que tem melhorado cada vez mais, obviamente, com descobertas como estas que nós estamos falando. Né? Afinal de contas, a aplicabilidade real talvez seja daqui a muito tempo, mas as descobertas começam a abrir novas frentes de pesquisas, novas frentes de dúvidas,
E, obviamente, que isso vai desenvolver muita coisa. Inclusive, eu queria perguntar aqui, pessoal, se tem alguém que queira que a gente envie esses trabalhos para vocês também beberem na fonte, né? Manda para a gente um recado, manda para a gente um contato, que a gente pode mandar para vocês sem problema nenhum. A gente já tem os PDFs aqui baixados, a gente pode enviar sem problema nenhum. Quem quiser estudar um pouco mais, quem quiser desenvolver um pouco mais sobre isso, é fácil conseguir isso, o conhecimento está muito disseminado e, ao mesmo tempo, também a gente pode passar isso para vocês sem problema nenhum. Tá? Então, quero deixar aqui esse recadinho de que quem quiser participar. E quem está aí participando, pessoal, bota aí um coraçãozinho aí, só para a gente ver aqui os coraçõezinhos subindo, para a gente ficar mais feliz. Eu vou ler uma pergunta aqui de uma pessoa que eu lancei uma enquete, né? Que foi sobre a questão da live de hoje, se alguém tem alguma pergunta, tá? Eu acho que teve umas perguntas aqui, Tiago. Olha aí, coração subindo, hein? Coração subindo, aí. Bota aí pergunta que a gente não falou, então. A pergunta, deixa eu só ler aqui. Agora vai ser difícil eu ler com uma live rolando, porque foi justamente na minha caixinha de coisa. Mas eu tinha lido mais cedo, era alguma coisa relacionada à reposição de dente perdido, né? Tipo, alguma coisa do tipo, se eu tirar meu dente, eu vou poder colocar outro de forma imediata. Não. E até foi uma paciente nossa, né, que mandou essa pergunta, um paciente nosso que mandou essa pergunta. Não vai ser possível colocar ainda, né, nenhum tipo de medicamento de forma local após uma exodontia, por exemplo. Né? Às vezes a gente sabe que temos situações de dentes estragados, dentes às vezes com problemas de cárie, destruição tecidual, inviável a recuperação, que precisam ser extraídos e, em muitos casos, às vezes o implante é colocado de forma imediata. Eu acredito que tenha sido nessa linha que ela perguntou se esse tal medicamento poderia também ser injetado de forma imediata, como alguns casos de implantes também. Né? Não, ainda não, como nós falamos durante muito tempo aqui na live, esse medicamento ainda não está em uso humano, né? Ainda está sendo testado, inclusive ainda sendo testado em roedores, e ainda tem muita perspectiva para desenvolvimento para um público extremamente restrito de pacientes, que é a indicação inicial. Então, não, o que vai ser possível colocar de forma imediata vai ser ainda os implantes convencionais, que tem uma tecnologia hoje já bastante previsível, né, com bastante tratamentos até moleculares, né, até celulares, na sua disposição de superfície, de roscas, de fresagem e de comportamento biológico, né? Então, o que ainda é possível hoje fazer, e que ainda vai ser muito tempo, não seja só justamente só não, né? Isso não é só, na verdade é muita coisa, a reabilitação com implantes e as próteses, né, os tratamentos periodontais ou periimplantares, né, para predizer toda essa reabilitação e a devolução do teu sorriso, da tua mastigação e, obviamente, da tua autoconfiança em mastigar, falar e conviver com as pessoas. De acordo. Isso aí não tem nem o que discutir. Implante ainda é realmente o tratamento contemporâneo, ainda será dos próximos anos. E para o implante imediato, vale ressaltar também, né, Marconi, que às vezes nem dá para colocar quando você perde seu dente. Por quê? É necessário colocar enxerto, porque não tem área ali no seu osso que resta, né, remanescente, suficiente para colocar. Então a gente coloca o enxerto, espera alguns meses, em torno de 6 meses, cicatrizou, aí pode fazer realmente a reabilitação. Então não dá sempre para fazer de imediato. Com essa medicação, então, né, Marconi? Nem tão cedo. Tiago, você que trabalhou também com muita biologia celular, com questões de enxertos também, você vê uma grande evolução também, né, na questão dos hemoderivados, né, que envolve também algumas questões relacionadas à melhora na cicatrização, né, Sim, sim. a questão da melhora também do reparo ósseo, né. Hoje o PRF é praticamente, eu acho que assim como para você, para mim, virou rotina no nosso dia a dia. Não vou dizer que em tudo, né? Porque a gente vê que
Vez ou outra, por exemplo, quando eu estava agora no finalzinho da última turma que a gente formou de especialização em implantes, a gente começou a visualizar até na literatura que você fazer o stick bone para ser o maxilar, a gente estava começando a ter perda volumétrica no pós-operatório. O que é que está acontecendo? Se a gente está fazendo a técnica certinha. A gente foi estudar, né, para ver o que é que estava dando errado. E tem autores que não recomendam de jeito nenhum usar o PRF. E se você continuar fazendo a nossa velha técnica, que é só o quê? O enxerto xenóide. Aí você vê, o menos é mais, né? Por isso que a implantodontia adora isso. Menos é mais. Não adianta ficar exagerando muito na técnica, porque você acaba tendo riscos de você não ter o mesmo resultado efetivo. E a gente estava tendo isso recorrentemente, porque é aquela história de professor, né? A gente quer fazer o melhor, quer testar a técnica, quer ver o que aprender no congresso fora, ver o que está ali no livro, mas muitas vezes o tradicional funciona. E falando em especial do PRF, esses fatores que a gente tem das plaquetas aceleram demais a reparação e melhoram muito a qualidade do osso e muitas vezes mantendo uma quantidade volumétrica, quando a gente fala quantidade de volume, né? É melhor, né, Marconi? Acredito que você, assim como eu, deve ter percebido isso ao longo dos anos. Perfeitamente, perfeitamente, né? E cada vez mais, né, a gente vem vendo essa perspectiva de melhoras utilizando essa linha de hemoderivados, né? Assim como também a questão da, do LPRF, né? E obviamente também os resultados são bastante promissores associados a osso xenógeno, osso autógeno e algumas misturas que acabam dando bastante certo, né? E, obviamente, também isso tudo, pessoal, para quem está nos assistindo, é visando o quê, né? Qual a finalidade de tudo isso? É visar, na verdade, uma melhora, né, nos tratamentos, visando cada vez mais uma recuperação mais rápida, uma melhor cicatrização, uma devolução àquele tecido perdido de melhor qualidade, né? E trazendo também reabilitações às vezes mais precoces, né? Às vezes não tanto, mas no geral trazendo mais previsibilidade e restabelecendo estética e principalmente função, né? Que é o que a gente tanto almeja, tanto busca. Então, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui é uma grande confusão de ideias para trazer para vocês que a ciência estuda para beneficiar você, né? Beneficiar a população, beneficiar o usuário, beneficiar as pessoas. E cada vez mais a luta é para que tenha acesso a mais gente a toda essa tecnologia e, obviamente, alcance mais pessoas e mais, obviamente, também mais gente. Isso aí. Pois é, Gente, foi eu bem não sei se esclarecedor tem mais aqui. alguma pergunta, Tiagão. Não sei se tem alguma pergunta aqui. Eu estou vendo muita gente aí. Você tem muito seguidor, viu, meu amigo? Você é fera, hein? Que nada, tá meio parada aqui a máquina, tem que voltar a fazer live. Tem até a proposta de voltar, mas não agora, do mês de agosto para frente. Mas aí você também vai ser convidado para fazer live do lado de cá. Porque foi bom poder voltar um pouquinho a aparecer aqui. Porque muita gente realmente, acho que do seu lado e do meu, vai aparecendo, deixar uma mensagem. Eu já vi que até gente entrou no direct, aí aparece, né, ali, que mandou também. Isso é bom, gente. Então, como o Marconi acabou falando, a gente faz também esse tipo de atividade para a gente poder compartilhar, aprender mutuamente, que pô, a gente para numa noite, depois dos atendimentos, ainda para dar uma estudada, se atualizar, desmistificar informações, porque isso aqui é desmistificação de informações sensacionalistas, que nem eu comecei aqui com o Marconi falando, e também trazer para a população, que a gente tem pacientes dos dois lados aqui assistindo, né, nossos pacientes nos assistindo, para verificar que nem tudo é real do que se publica por aí, que a gente tem que estar o tempo todo analisando criticamente. Acho que é a palavra-chave. Análise crítica constante de tudo que a gente lê, de tudo que a gente ouve, e até muitas vezes pedir a opinião do seu profissional que está cuidando de você. Tem gente que aqui com certeza nos assistiu, mas não é seu ou meu paciente de implantodontia necessariamente. Então, buscar sempre estar com pessoas que estão antenadas, atualizadas, para que elas possam promover o melhor por você e por todos que essas pessoas assistem. Marconi, obrigado mais uma vez pelo convite, viu, meu amigo? A gente está longe, mas continua aí a amizade para sempre com fé em Deus.
Abração, então, pessoal. Obrigado à audiência aí, para você que também está nos assistindo agora depois, né, ao vivo, mas também tem a possibilidade de assistir na live gravada, pessoal. Fica aqui nosso agradecimento. Siga nossas redes sociais, porque sempre a gente está divulgando coisas bacanas, coisas novas, né? Eu sou fã aí do Thiago, do canal do YouTube dele também. Uso muito do material dele nas minhas aulas. Ele nem sabe disso, mas eu uso bastante, divulgo bastante. E Obrigado. satisfação enorme estar dividindo essa live com você. E com certeza participarei das suas com o maior prazer, meu amigo. Muito obrigado a todos e uma boa noite e fiquem com Deus. Amém. Obrigado. Boa noite. Abração, Marconi. Abraço, pessoal. Boa noite. Obrigadão.